vai encontrar na Bíblia Deus falando com o homem, Deus se dirigindo ao homem verbalmente. Mas após a queda do homem, a Bíblia diz que durante a variação do dia, Deus descia, passeava no Éden e a sua voz ecoava no Éden. E a Bíblia diz que quando Deus começou a falar com o homem pela primeira vez, Deus queria que o homem caído, que o homem que havia pecado, se reconciliasse com ele. Mas o que foi que Adão fez? Deus não acha arrependimento em Adão. Por isso, Deus decide tirar Adão do jardim do Éden. Ele expulsa Adão do jardim e ele sai para a região leste do jardim do Éden. E agora a Bíblia diz que a primeira família que Deus havia instituído sobre a terra não está mais no jardim do Éden. Algo me chama a atenção. Quando Deus expulsa Adão e a sua família do Éden, a Bíblia diz que Deus vai tomar uma atitude que é muito interessante. Deus tira do céu um querubim, coloca na parte leste. Está lembrado da parte leste? Coloca no leste do jardim do Éden. E esse querubim está ali com uma espada flamejante. Era uma espada de fogo que girava de um lado, girava para o outro. Girava para um lado, girava para o outro. Girava para um lado e girava para o outro. A Bíblia diz assim: Deus colocou um querubim para guardar a entrada do Éden, para que ninguém tivesse acesso à árvore da vida. Eu vou lhe explicar daqui a pouco por que Deus faz isso. Ora, quando Adão é expulso da terra, a Bíblia diz que agora eles vão constituir a sua família. Adão se relaciona com Eva e ela vai gerar para ele pelo menos 3 filhos: Caim, Abel e Sete. Quando você olha para esses 3, sabendo nós que Caim havia matado Abel, então sobra 2 linhagens, 2 árvores genealógicas, que vai dar-se então a descendência dos homens na face da terra. A Bíblia diz que Deus coabita, aleluia, que Adão, ele coabita com a sua mulher, e Eva, juntamente com ele, vai gerar Caim. E Caim, ele gera a Irade, Irade gera Enoque, Enoque gera a Meujael, Meujael a Metusael, Metusael a Lameque, Lameque casa com 2 mulheres, Ada e Zilá. Essas 2 vão dar pelo menos 4 filhos para eles: Jubal, Jabal, Tubal, Caim e uma jovem por nome de Naamá. Daí sai toda a raça humana. E agora a Bíblia diz que essa família que havia sido expulsa do Éden, Deus quer se relacionar com ele. E agora, pela primeira vez, Caim e Abel vão fazer aquilo que Eva e Adão não haviam feito. O que é? Sacrificar e ofertar ao Senhor. O texto que nós lemos, ele diz bem claramente que um dia esses 2 vão para o campo. Eles edificam um altar a Deus. Eles não vão lavrar a terra, mas quando eles colocam um altar, cada um vai trazer a sua oferta. E o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que quando Abel vai oferecer um sacrifício, uma oferta a Deus, ele vai pegar lá do meio do seu rebanho o cordeiro mais gordo, mais vistoso, mais bonito, e vai sacrificar ao Senhor. Por sua vez, quando Caim vai ofertar, ele vai ofertar dos primeiros frutos da terra. Agora olhe para cá que eu quero que você preste atenção. A Bíblia diz que no momento daquele culto, Deus faz uma coisa inusitada. O que é que ele faz? Ora, a Bíblia diz que quando Caim oferece dos frutos da terra, sendo o filho primogênito, ele é o primeiro a ofertar. Quando ele oferta dos frutos da terra, a Bíblia diz que Deus não atenta para Caim e não atenta para a sua oferta. Quando ele termina de sacrificar, logo Abel, por sua vez, ele vai oferecer a sua oferta. Porém, quando ele sacrifica o cordeiro, a Bíblia diz que Deus atenta para a sua oferta. Irmão Sandro, como é que Deus atentava para uma oferta? Ora, Deus tinha um protocolo no Antigo Testamento, uma maneira de manifestar a sua glória quando ele queria aceitar uma oferta, um sacrifício. Você se lembra quando Elias estava no Monte Carmelo, diante dos profetas de Baal, quando ele faz uma oração, a Bíblia diz assim: desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e o sacrifício de onde eles estavam. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 7, que no dia da inauguração do templo, Salomão vai oferecer sacrifício a Deus. E a Bíblia diz assim: e tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu todo o sacrifício. Ora, quando Abel oferece o sacrifício, ele oferece o cordeiro, na mesma hora, quando ele acaba de invocar, o céu se abre e a chama de fogo desce sobre o altar de Abel. Deus atenta para o sacrifício de Abel. Mas quando Caim oferece, quando Caim clama, a Bíblia diz que do céu não tem resposta. O fogo não desce, o fogo não cai. Ele fica esperando, mas o fogo não cai. E quando ele olha para isso, ele percebe que o altar do
do seu irmão está em chama, e olhando para o altar do seu irmão em chama, nasce a inveja, um sentimento faccioso dentro do seu coração, e agora ele quer matar o seu irmão, porque ele sabe que Deus está com o irmão, mas não está com ele. Deus aceita o seu irmão, mas Deus não lhe aceita. Deus ouve a oração do seu irmão, mas não ouve a sua oração, e isso traz inveja. Todas as vezes que você está dentro da igreja e você ver Deus usar alguém, eu gostaria que você glorificasse, porque tem gente que vê Deus usar alguém, ao invés dele glorificar a Deus, ele fica enciumado, ele fica invejado. Deixa eu lhe dizer uma coisa: toda vez que você vê Deus usar alguém, você não sabe o preço que ele pagou, você não sabe as madrugadas de oração, você não sabe quantas vezes, quantas horas ele ficou jejuando e sem comer. Todas as vezes que você vê Deus usar alguém, levante a mão para o céu, agradeça ao Deus de Israel, porque Satanás está usando os seus vasos lá no mundo e ninguém fala nada, mas quando Deus levanta o vaso, o inferno inteiro se levanta. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, que todas as vezes que você levantar um altar e começar a sacrificar ao Senhor, Deus vai abrir o céu, a glória de Deus se manifestará e o nome dele será glorificado. Olhe para cá, a Bíblia diz algo que me chama muita atenção, que quando Abel oferece o sacrifício, a Bíblia não diz que Deus atenta para a sua oferta. Pastor Diogo, a Bíblia diz assim: Deus atentou para Abel e para a sua oferta. A Bíblia não diz que quando Caim oferece a sua oferta, Deus não atenta para a sua oferta. A Bíblia diz assim: Deus não atenta para Caim e não atenta para a sua oferta. Por que a Bíblia diz que Deus atenta primeiro para o ofertante e não para a oferta? Porque você precisa entender que todas as vezes que você vai prestar culto, todas as vezes que você vai oferecer uma oferta, antes de olhar para a sua oferta, Deus vai esquadrilhar o seu coração, ele vai ver o que está dentro de você. Ora, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, no capítulo 8, lá no versículo 27, ele diz assim: ora, aquele que examina os corações, ele sabe muito bem qual é a intenção do Espírito. Deus conhece você por dentro, ele sabe o que está dentro dessa caixa torácica, ele sabe quando você canta, se você canta para aparecer ou para glorificar o nome dele. Ele sabe quando você prega, se você só quer mostrar conhecimento ou se você quer que o nome dele seja exaltado. Tem muita gente que quando tem essa oportunidade quer ser ovacionado, quer receber tapinha nas costas. Até quando é que você vai entender que não é sobre você, é sobre ele? Não é sobre o irmão Sandro, mas é sobre ele. Quando Paulo escreve em Romanos 11, verso 36, diz assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A sua pregação deve glorificar a ele, o seu louvor deve exaltar o nome dele, porque só ele é digno de louvor e honra e glória para sempre. Aleluia. A Bíblia diz que Deus não atenta para a oferta de Caim. E agora eu quero que você preste atenção no que eu vou lhe dizer agora, porque isso aqui é muito sério. A Bíblia diz que quando ele oferece o seu sacrifício, Deus não atenta para a sua oferta, Deus não atenta para o seu sacrifício. Irmão Sandro, por que Deus não atenta? Ora, todos nós sabemos que Deus, ele não é exclusivista, mas Deus é seletivo. Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas Deus, ele determina a forma de adorar. Ora, talvez você diz assim: Sandro, eu entendo por que Deus atentou para a oferta de Abel, mas não aceita a oferta de Caim, porque ele oferece um cordeiro. E todos nós sabemos que era costume de sacerdote e profeta oferecer cordeiros ao Senhor. Ele vai oferecer do fruto da terra. Não é esse o segredo. Por quê? Porque quando você lê Êxodo, capítulo 23, versículo 19, Deus disse assim: Moisés, ordena a Israel que todos os meses eles tragam a primícia do fruto da sua terra e ofereça diante do meu santuário. Ora, Deus exige a Moisés, aos sacerdotes e levitas e toda a casa de Israel, o mesmo sacrifício e oferta de Caim. Ora, se Deus não quisesse dos frutos da terra, Deus então não aceitaria isso da parte do sacerdote. Não, mas eles fazem essa mesma exigência. Então você percebe que aquilo que Caim oferece não é nenhum empecilho para Deus atentar. Sabe qual é o segredo? Não é
o que você oferta, mas é como você oferta. Não é o que você entrega, mas é como você entrega. Não é como, aleluia, não é o que você traz para o culto, mas é como você entra do culto. Eu aprendi uma coisa: tem muita gente que entra na igreja e quer adorar quando está aqui dentro. O seu culto começa na sua casa. Você tem que sair em espírito da sua casa, para que quando você chegar aqui, Deus já esteja lhe aguardando, lhe esperando para manifestar a sua graça e a sua glória. Deus não recebe a oferta de Caim. Por que Deus faz isso? Existe algo simbólico aqui, que eu gostaria que você aprendesse sobre isso. Irmão Sandro, o que foi que Abel ofereceu? Um cordeiro. Diga comigo, um cordeiro. Mais alto, você pode fazer melhor. Diga, um cordeiro. Irmão Sandro, o que Caim ofereceu? Dos frutos da terra. Diga, dos frutos da terra. Mais uma vez, diga, dos frutos da terra. Diga, Abel oferece um cordeiro. Caim oferece dos frutos da terra. Se você for inteligente, você já pegou. O que é que Abel oferece? Um cordeiro. Jesus era o quê? O que Abel oferece tem a ver com o cordeiro. E o que Caim oferece tem a ver com a terra. O que Abel oferece está ligado ao cordeiro, mas o que Caim oferece tem ligação com a terra. Então por que tem sacrifício que Deus não aceita? Porque tem momento de adoração que Deus faz questão de não aceitar. É porque Deus não aceita a minha adoração dividida. Deus não aceita adoração compartilhada. Deus não aceita adoração dividida. Sabe qual é o maior problema da nossa geração? Eu me lembro que alguns anos atrás, pelo menos 20 anos atrás, quando você andava pela rua, você conhecia o crente só de olhar para ele. Era assim ou era? Hoje em dia, se o crente não tiver uma faixa na testa dizendo, ninguém vai saber que ele é crente. Por que você conhecia um crente? Por duas formas. Primeiro, quando você olhava para ele, você já sentia algo diferente. Segundo, pela forma, irmãos, infelizmente eu vou ter que dizer porque Deus está me orientando, pela forma dele se ele se vestir. Irmão, sendo roupa não tem nada a ver. Tem. Lembra do rei que havia caído lá no terraço? Quando ele manda consultar Baal-zebub, ele diz assim: consulte a Baal-zebub para ver se eu vou sair dessa cama. Elias entra no meio do caminho e começa a dizer: volta para lá e diga que o rei não vai descer da cama. Ele volta com a notícia e diz assim: rei, um homem apareceu no caminho e disse que você não vai levantar dessa cama. Aí o rei pergunta: como que ele estava vestido? Como que ele estava vestido? Os caras disseram: ele estava com uma roupa diferente da nossa. Não era uma túnica, não era um manto, mas ele estava vestido de pele de camelo. Irmão, sendo roupa não tem nada a ver, tem não. Gênesis capítulo 35, versículo 2. Moisés disse para sua família: tirai os deuses estranhos do meio de vós e mudai a vossa veste. Naum capítulo 1, versículo 3, diz o Senhor naquele dia: eu castigarei todo aquele que se veste de vestiduras estranhas. Você não só é crente quando canta, mas também quando se veste. Era assim ou não era? Você identificava um crente só de olhar para ele. Deus não aceita adoração dividida. Diga, Deus não aceita adoração compartilhada. Qual que é o maior problema da nossa geração? Um dia desse eu fiquei entristecido. Eu entrei dentro de uma loja e a gente estava conversando com uma irmã. E sabe que uma irmã nos perguntaram? Ela perguntou: vocês não vão no campo no dia do domingo? E nós perguntamos: o que tem lá? E sabe o que ela disse? Que lá ia ter uma festa do mundo. Tem gente que está na igreja hoje, quarta-feira, mas se lá no campo no domingo tiver um cantor famoso do mundo, ele vai atrás para assistir. O apóstolo Paulo, ele escreve em Romanos capítulo 10, no versículo 22: vocês não sabem que quando vocês adoram um ídolo, vocês sacrificam a demônios e não a Deus. Ninguém pode beber do cálice do Senhor e do cálice do demônio. Ninguém pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios.
Em 1 João capítulo 5, versículo 18 está escrito: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago capítulo 4, versículo 4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quem quiser ser amigo do mundo, será inimigo de Deus. Aí você pergunta, irmão Sandro, por que Deus não me usa? Por que quando tem culto, o irmão da direita sente alguma coisa? O irmão da esquerda também sente, ele pula, sapateia, fala língua estranha. E eu fico cru, gelado, parecendo um trigo minguado dentro da igreja. Por que não sente nada? Eu me lembro que uma vez uma irmã chegou perto de mim, lá onde eu congregava, na época era da igreja Madureira. Uma vida toda bagunçada. Já havia trocado mais de 5 maridos. Estava na prostituição. E nós tivemos um culto de jovem, e o fogo caindo. Ela começou a olhar para um lado, viu o irmão falando em língua, olhava para outro, vindo outro profetizando. Aí ela começou a fazer bico, fechou a cara, ficou com a cara fechada. Aí ela me disse: irmão Sandro, por que todo mundo sente e eu não sinto nada? Eu falei: Deus, me dá uma resposta para essa mulher. Aí adivinha a resposta que Deus me deu? Aqui Deus me deu, eu acho que ninguém gostaria de ouvir. Ela toda em pecado, em adultério. E Deus disse assim: fala para ela que o Espírito Santo não é urubu que desce sobre carniça. O Espírito Santo é uma bomba que só desce onde há santidade. Quer ser usado? Renúncia. Quer ser usado? Bota o mundo para fora. Quando Deus tirou Israel da terra do Egito, Ele disse: nenhuma unha vocês vão levar de lá. Quem não se lembra? Quando Deus tira Israel do Egito, eles estão no deserto. E eles começaram a sentir saudade de uma coisa que me dá ranço. Deus manda maná todos os dias, manda carne. E o povo estava com saudade de quê, irmão? Estava com saudade da cebola. Olha que pensamento medíocre. Saudade da cebola. Quem cozinha aqui, levanta a mão. Quando você corta a cebola, o que acontece com você? Fala bem alto. Eles estavam com saudade de quê? Tem gente que sente falta do tempo de sofrimento, irmão. E Deus manda te dizer: por que você está com saudade daquilo que te fez chorar? Você está com saudade daquilo que arrancou lágrimas de você. E Deus está dizendo: eu tenho um tempo novo para a sua vida e para a sua história. Deus não recebe adoração dividida. Agora eu quero chamar a sua atenção. Preste atenção. Quando Caim vê o fogo caindo sobre o altar, acontece duas coisas que me prendeu aqui no texto. A Bíblia diz que duas coisas acontecem com Caim. Primeiro, ele se enfureceu. Segundo, transtornou o seu rosto, a sua face. Ele ficou com a cara fechada. E passou a ter ódio do seu irmão. E começou a planejar a morte do seu irmão. Preste atenção. Deus sonda o coração de Caim. Quando começa o desejo. Preste atenção nisso aqui que Deus está falando. O desejo começou a pular dentro dele. Vou matar. Tenho que matar. Vou matar. Tenho que matar. E o desejo. Caim já estava em pecado, sim ou não? A Bíblia diz que Deus aparece e fala com ele. Presta atenção que isso aqui é forte. Deus diz assim: Caim, cuidado, porque o pecado está batendo na sua porta. Ele está batendo, ele está só querendo uma brecha. Por enquanto você está só no desejo. A Bíblia diz que o pecado consumado gera morte. Deus alerta a Caim. Você sabia que Caim foi um dos únicos homens na Bíblia que antes de pecar, Deus tentou intervir? Sabia disso? Quando Davi foi adulterar, não apareceu um anjo para ele. Quando Pedro foi arrancar a orelha de Malco, Jesus só falou com ele depois. Jesus poderia ter alertado antes, mas Deus intervém para Caim. E a Bíblia diz que Deus falou: Caim, está batendo na sua porta, mas você deve dormir, você deve resistir.
Irmão Sandro, o desejo é pecado? O desejo está na sua natureza. Ele só se torna pecado quando você materializa o seu desejo. E o desejo está comendo, carcomendo ele por dentro. E Deus está dizendo: Caim, tome cuidado, porque o pecado quer dominar você. E dali Deus se retira. E sabe o que foi que aconteceu? Quando Deus se retira, adiantou de alguma coisa? Ele foi lá e mata seu irmão. Tem gente que Deus pode falar com ele uma vez, 2 vezes. Deus pode usar um anjo para descer na frente dele, resplandecer em ti. Mas eu sempre digo que quando o homem está decidido a pecar, conselho de pai não adianta, conselho de pastor não adianta. Quando o homem está decidido a pecar, ainda que Deus se manifeste na frente dele, não adianta. E a Bíblia diz que ele vai e mata o seu irmão. Agora preste atenção. Se ele mata seu irmão, ele era digno de quê? Digno de morte. Jesus diz que quem fere com a espada, por ela será ferido. Caim era digno de morte, sim ou não? Mas vamos lá. Você vai ver Deus sendo complacente com Caim inúmeras vezes. Primeiro, quando ele aparece para Caim, para alertá-lo para que ele não caísse, Deus foi misericordioso antes dele cair. Segundo, Deus é misericordioso com ele, quando ele diz assim: a minha punição é maior do que eu possa suportar. Se eu andar pelo caminho, alguém vai me encontrar e vai me matar. Deus diz: calma, fique tranquilo, vou colocar uma marca em você. Não me pergunte que marca é essa, que eu não vou ser ousado. Deus coloca uma marca em Caim, para que quem visse ele pelo caminho não o matasse. Preste atenção. Ele vai tomar algumas atitudes. Eu vou pedir você, meu querido, para me ajudar por gentileza. Se você tiver na versão NVI, e eu quero que você preste atenção. Olhe para cá. Quando Caim ficou furioso porque Deus não atentou para sua oferta, ele pecou, sim ou não? Sim ou não? Pecou. Quando o desejo de matar o irmão vem sobre o seu coração, ele peca, sim ou não? Comete um erro, sim ou não? Cometeu. Quando ele decide consumar o ato, matar o seu irmão, comete um erro, sim ou não? Mas posso te mostrar qual foi o maior erro de Caim. Pior do que a raiva, pior do que o desejo, e pior do que assassinar o seu irmão. Sabe qual foi o maior erro de Caim? Coloque aí, Gênesis 4, versículo 16. Preste atenção. Foi a pior decisão que ele toma na vida dele. Gênesis 4, 16. Assim Caim retirou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod. Em outras traduções está dizendo assim: então Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar em Nod. Irmão Sandro, onde ficava Nod? Está escrito onde que está? Lembra dessa palavra no começo? Leste. Ele foi para onde? Leste do Éden. Quando você leu comigo capítulo 3, versículo 24, quando Deus expulsa Adão do Éden, o que ele colocou lá no leste? Um querubim com uma espada flamejante, para que ninguém entrasse, olha isso aqui, no Éden. Vem cá. Quando ele coloca o querubim com uma espada, para que ninguém acessasse a árvore da vida, não tinha ninguém lá. Adão já havia sido expulso. Está conseguindo vincular uma coisa com a outra? Ele coloca um querubim, Adão já não está mais lá, e o querubim está lá, guardando a entrada do Éden. Olhe para cá. O Éden tinha 4 portas de acesso: norte, sul, leste, oeste. A árvore estava na parte leste. Deus não coloca um querubim no norte, nem no oeste, nem no sul, só coloca no leste. Por que ele coloca no leste? Por causa disso aqui. Quando Caim peca, a Bíblia diz que ele vai tomar uma direção, sai da presença de Deus e vai para o leste. Por que ele queria ir para o leste? Porque ele queria participar da árvore da vida. Deus já havia antevido que Caim
pretenderia ir para lá após o assassinato do seu irmão. Deus, na sua presciência, Ele já havia colocado um querubim lá, na parte leste, para que Caim não fosse lá. E por que Ele não queria que Caim fosse para lá? Porque a Caim havia pecado. E a Bíblia diz que quem come da árvore da vida vive eternamente. Ele seria um eterno pecador. Tem coisa que Deus vai privar você. Tem lugares que Deus não vai permitir você ter acesso. Porque Deus quer poupar você. Consegue entender? Deus guarda o Éden. Nem para que Adão voltasse, nem para que Caim tivesse acesso. Agora, para encerrar a mensagem, eu quero que você preste uma atenção numa coisa que também é interessante. Olhe para cá. Quando ele sai, ele vai para o leste e habita na região de Nod. Quando você vai ler o versículo seguinte, a Bíblia diz assim: Caim habitou em Nod, e ele fundou uma cidade. Diga, uma cidade. Ele coloca o nome de Enoque, nome do seu filho. Não é aquele Enoque que foi trasladado, não. Ele funda uma cidade. Agora, isso aqui é interessante. Quando Deus amaldiçoa Caim, olha o que Deus disse para Caim. Qual era a profissão dele? Quem lembra? Qual era a profissão dele? Ele era agricultor, lavrador da terra. O que Deus falou para ele? Com punição: a partir de hoje, quando você lavrar a terra, ela não dará sua força. Você vai plantar, não vai nascer. Vai plantar, não vai frutificar. Vai plantar, não vai prosperar. Olhe para cá. Ele não prospera, mas ele vai para Nod. Ele não consegue plantar. Ele deixa de ser um engenheiro agrônomo e passa a ser um engenheiro de obras. Ele não consegue plantar, mas consegue fundar uma cidade inteira. Sabe o que significa isso? Desculpa o termo, tá? Besta é você achar que toda prosperidade vem do céu. Caim saiu da presença do Senhor, afastou-se, desviou-se, mas prosperou, edificou uma cidade inteira. Ele não fez só uma casa, não. Tem gente aqui que tem mais de 40, 50 anos, ainda não tem casa própria. Ele não fez uma casa, ele construiu uma cidade inteira. Ele prosperou mesmo em pecado. Ele prospera mesmo longe de Deus. Ele avança mesmo não tendo comunhão com o Altíssimo. Sabe qual é o problema da nossa geração? Eles querem vincular a vida material com a vida espiritual. Quem era mais rico? Herodes ou João Batista? Você já estudou sobre Herodes? Quais foram as construções arquitetônicas que ele fez? Mas ele morreu longe de Deus. Não tinha comunhão. Jesus disse que na sua geração o maior profeta era quem? A gastronomia dele era o quê? Gafanhoto e mel silvestre. O maior profeta morava no deserto. Praticamente não tinha o que se alimentar. Comia gafanhoto e mel silvestre. Então engana-se o homem que pensa que Deus está na vida dele na equivalência da sua prosperidade. Sabe por que Deus nos deu essa mensagem nessa noite? Porque Deus está nos alertando que todas as vezes que comparecermos na sua casa para prestar culto, para trazer a sua oferta, para trazer o seu dízimo, para subir no altar e pregar, para subir aqui e cantar, você tem que desaparecer e Ele tem que ser glorificado. A sua oferta só será aceita a partir do momento em que Ele esquadrilhar você e você for aprovado por Ele. Fique sobre os seus pés. Oh, aleluia. Ministério de louvor, pode estar louvando. Enquanto eles louvam, eu vou chamar aqui à frente somente algumas pessoas.